Bom, é só chegar essa época do ano e a gente já sabe, né? Ovos de chocolate e coelhinhos por toda parte. Mas, parando para pensar, qual é a verdadeira história por trás de tudo isso? Pois é, o que esses símbolos têm a ver com uma celebração que é, na verdade, uma das mais antigas e profundas da história da humanidade? É para desvendar essas raízes históricas e a mensagem universal tão poderosa desse feriado que a gente vai mergulhar agora. A nossa jornada vai ser assim. A gente começa pelo mais conhecido, o chocolate. Depois, exploramos a história da ressurreição cristã. Em seguida, vamos ainda mais fundo, lá para as raízes judaicas, no Pessah. E por fim, a gente descobre a mensagem universal por trás de tudo, a renovação. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos olhar com mais calma para esses símbolos que se tornaram super populares hoje em dia. E o mais curioso é que, mesmo sendo super comerciais hoje em dia, tanto o ovo quanto o coelho carregam significados muito antigos. O ovo é o símbolo do nascimento, da vida nova que surge. E o coelho sempre foi um símbolo de fertilidade, de abundância. Ou seja, no fundo, a mensagem é que a vida sempre arruma um jeito de recomeçar. Mas, claro, esses símbolos são só a pontinha do iceberg. O significado de verdade, o mais profundo, é uma história sobre passagem e sobre renascimento. Para entender isso, a gente precisa olhar para a tradição religiosa, que hoje é a mais associada a essa data. Exato, para o cristianismo, a Páscoa é, sem dúvida, a celebração mais importante de todas. É o pilar fundamental da fé. E essa celebração não acontece do nada. Ela é o ponto alto da chamada Semana Santa, que relembra os últimos dias da vida de Jesus. Começa com a chegada a Jerusalém, passa pela última ceia, pela crucificação na sexta-feira e culmina no domingo, com a ressurreição. O ponto central aqui, o mais crucial, é que a ressurreição não é vista só como um milagre. Ela é o grande símbolo da vitória da vida sobre a morte, da esperança que vence o desespero. Mas será que essa história tão forte de passagem tem raízes ainda mais antigas? A resposta é sim. E para entender isso, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. A história da Páscoa, na verdade, começa muito antes, com a celebração judaica do Pessah. Olha que interessante, a própria palavra Páscoa vem direto do hebraico Pessah. E Pessah que significa passagem. É a festa que comemora a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E quando a gente coloca as duas lado a lado, a conexão fica claríssima. O Pessah celebra a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa cristã, a passagem da morte para a vida. De um lado, a libertação de um povo, do outro, a salvação da humanidade. É o mesmo tema central, uma passagem de um estado de sofrimento para um novo começo. Percebe? As duas tradições contam, cada uma a seu modo, uma história muito poderosa sobre sair de uma situação de opressão e começar algo novo. Então, qual é a mensagem que conecta tudo isso? Os símbolos antigos, o Pessah e a ressurreição. É aqui que tudo se junta. Porque quando a gente tira todas as camadas, sobra uma única ideia, muito poderosa, no centro de tudo. Pensa bem, os símbolos antigos falam de vida e fertilidade. O Pessah fala de libertação. A Páscoa cristã fala de ressurreição, de renascimento. O fio que costura tudo isso é um conceito só: renovação. E essa é a parte da história que conversa com todo mundo, independente da crença, porque fala de uma experiência que é de todos nós, a experiência dos ciclos da vida. A ideia de renovação é, no fundo, um convite para a gente olhar para dentro e se perguntar: o que é que precisa morrer na nossa vida para que algo novo possa finalmente nascer? É uma oportunidade para pensar sobre quais ciclos precisam acabar. Onde é que a gente precisa de libertação? É uma reflexão sobre como sair da estagnação e ir em direção ao crescimento. E no mundo tão acelerado, tão cansativo como o nosso, essa mensagem antiga parece fazer mais sentido do que nunca. Ela lembra que nem todo fim é um fracasso, às vezes é só uma transformação. Que nem toda pausa é perda, pode ser só preparação. Renovar-se é uma escolha consciente de evoluir. No fim das contas, o significado mais profundo de toda essa celebração pode ser resumido em um convite. Um convite muito simples, mas ao mesmo tempo imenso. Renascer é isso, um convite para a gente encontrar a renovação, não só em uma época específica do ano, mas dentro de nós mesmos, sempre que for preciso.